Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Gabi Brito, biomédica, ativista ambiental e educadora social. Carol, boa noite, um abraço. Kepa, boa noite, seja bem-vindo. Nossa conversa hoje é com Gabi Brito, biomédica e que foi candidata a vereadora aqui na cidade de Santa Rita. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Como é Tudo que bem. tá? É, Estamos aqui novamente. eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite e é um prazer tê-la novamente aqui no Live Entrevista para uma conversa, para um bate-papo, ver como é que você está. Agradecer demais, Gabi. Eu que agradeço o convite. Estarei sempre por aqui quando for convocada. Ô, Gabi, o nosso papo aqui também é política e é mais política também. E a gente vai começar pelo último pleito, né? Como é que foi a experiência de participar de um pleito eleitoral pela primeira vez? Professor, foi um desafio muito grande, né? A gente fica sempre muito empolgado, porque nas ruas a gente conseguia ver um abraço grande da comunidade, da população. Eu consegui obter voto em grande parte de Santa Rita, em só dois bairros que eu não consegui, mas no restante da cidade eu tive essa oportunidade de ter pelo menos ali uma, duas pessoas que abraçaram a ideia. E foi muito interessante, foi surpreendente para mim. A gente acredita que ganha, né, professor? A gente vai sempre acreditar no melhor, né? A gente vai ganhar, só que ter a expressividade de votos que a gente teve de primeira, sem precisar abraçar aquela velha política, foi muito bom. Então, quando a gente estava para receber o resultado, que saiu bem tarde, saiu 11 horas, eu apenas olhei e sorri, e fiquei muito feliz, foi muito gratificante saber que 416 pessoas abraçaram essa ideia e acreditaram no projeto, né? Infelizmente a gente não chegou, mas é um caminho em aberto, é uma incógnita ainda de como vai ser futuramente. Ô, Gabi, que experiência você tira dessa sua campanha? Você olhando assim e diz, pô, isso realmente me serviu de lição. Qual a lição dessa experiência de ter vivido esse pleito? Professor, a lição é aquela fé do que não é impossível, né? As pessoas, inclusive, até no dia mesmo da eleição, eu com os meus pais, tinha gente que chegava lá perguntando o que eu estava oferecendo. E aí eu dizia, infelizmente, minha gente, eu não trabalho dessa forma, vocês vão ter que acreditar em mim e eu vou poder oferecer o que eu tenho, que é a vontade de trabalhar. E o que eu levo é essa esperança, porque em Santa Rita, ter 416 votos, sem gastar R$ 1 comprando o voto de ninguém, é uma expressividade muito grande, as pessoas se chocam. Né? Tinha gente que fazia, essa menina não vai ter nem 100 votos, essa menina não vai ter nem 200 votos. E eu, calma, minha gente, então, o que eu trago o que eu levo dessa experiência é a fé. Eu ainda acredito que Santa Rita saia desses braços de coronéis e desse oportunismo político, né? Porque os políticos eles passam anos juntando dinheiro.
né, professor? Não desempenham trabalhos, não levam benefícios às comunidades, eles estão ocupados demais, apenas juntando dinheiro para na campanha poder soltar e aí poder segurar o voto das pessoas mais carentes e pessoas que não acreditam na política. Então, o que eu levo dessa campanha, os ensinamentos, é a fé. Eu acredito ainda que Santa Rita pode sair desse limbo. Ô, Gabi, uma eleição ela é fria e ela é números. E cada candidato e candidata trabalha numa quantidade de votos. É claro que eu tenho certeza que você também trabalhou numa quantidade de votos muito maior. Você agradece essas pessoas que votaram em você, mas o resultado em si a decepcionou. Professor, eu estava trabalhando em cima dos 600 votos, né? O candidato que ganhou do meu partido teve 672. Então, assim, eu bati na trave, pelo menos nessa assertiva de quantos votos eu precisaria. E a gente sempre fica um pouco chateado, porque às vezes nós esperamos demais das pessoas que a gente chama de amigos, né? Que nos acompanham desde o início. Então, assim, teve gente que já entrou na minha casa, usufruiu do meu trabalho, usufruiu da minha entrega, porque eu sou uma pessoa que, mesmo se as pessoas pisarem, eu estou lá ajudando. Eu tenho esse defeito, infelizmente é um defeito. E aí, eu vi no momento da campanha que essas pessoas elas trocavam essa amizade, né, essa proximidade por coisas pequenas, de promessas de empregos que eu vejo agora que nem cumpridas foram. Então, assim, a gente se chateia com essas coisas, né? Política tem dessas coisas. Às vezes as pessoas de fora acreditam mais em você do que pessoas de dentro, do seu convívio, né? Da sua família mesmo. Mas o que decepciona é isso. Só que eu acredito que não tive muitas decepções. Foram mais surpresas mesmo. Eu me surpreendi demais com muita coisa nessa campanha. Você disse que trabalhou e a expectativa era de 600 e poucos votos. Mas a gente sabe também que, não sei se é por ter sido a sua primeira experiência, não sei se você tinha um grupo de trabalhar também com a questão de números de eleições, mas quando a gente trabalha no processo eleitoral, a gente sempre tem que trabalhar com 2 a 3 vezes maior a quantidade de votos, que é lógico que esses votos vai cair. É um pouco e a gente se acomoda também. Você não percebe que também, assim, um pouco de amadorismo no sentido de ser sua primeira eleição e não ter aquela assessoria, dizer assim, não, Gabi, você vai ter que trabalhar para essa quantidade de votos? Pois é, professor, o que me faltou foi isso, né? Eu não tive um assessoramento político nessa parte. Até porque as pessoas que me ajudaram, o meu grupo, não são pessoas políticas, né? São ativistas sociais, são ativistas culturais, ativistas ambientais, pessoas, agentes comunitários, pessoas da parte cultural, da parte social. Então, assim, a gente não eram ser politiqueiros, né? De fazer política partidária. Então, a gente, na ingenuidade, a gente foi fazendo aquilo que a gente sabia. Eu fui fazendo os meus vídeos, fui propondo o que eu queria para Santa Rita, as pessoas foram me ajudando, a gente dialogava. Era a parte que eu mais gostava, era sair por aí dialogando. Eu adorava ficar... As pessoas diziam, mas se perde tempo demais indo para área rural, lá você não vai conseguir votos. Eu faço, mas eu não vou deixar de ir, eu não vou deixar de ouvir, eu não vou deixar de conversar, porque as pessoas elas necessitam ser ouvidas. Então, esse amadorismo, essa falta de assessoria política partidária, eu acredito que foi o que me prejudicou, porque a gente colocava no caderno, de quantos votos a gente precisa? A gente precisa, vamos colocar ali 700 votos. E a gente já fez isso, a gente já fez tantos santinhos, a gente já foi em tantos lugares, a gente já visitou tantas casas, mas, assim, faltou um profissionalismo nessa questão política eleitoral, que até então não tinha. Mas serviu de bagagem, professor. Eu chego em outros momentos com uma bagagem mais completinha. Ô, Gabi, outra coisa também, inclusive eu falei para você aqui na nossa primeira conversa, é que você, notadamente, eu percebia você com um perfil de esquerda.
E eu disse, não é, eu até fiz uma ressalva, não é uma incoerência a Gabi Brito, na primeira live, não é uma incoerência a Gabi Brito, de esquerda, está num partido de, praticamente de direita, ou então daquele centro-direita. Direita, é. Você fazendo hoje uma reflexão, a escolha foi equivocada? Professor, infelizmente eu não tive essa oportunidade de escolher, né? Política em Santa Rita, ela é muito dinâmica. As pessoas, são poucas as pessoas que se preocupam na fidelidade do que o partido acredita, na ideologia do partido. Como eu expliquei para o senhor da última vez, eu estava me encaminhando, né, junto com o Gustavo de Souza e alguns jovens também nessa área progressista para o PDT. E aí o que aconteceu que é um jogo de cintura politiqueiro aí que envolvia a gestão, que envolvia o governo do estado, acabou tirando essa oportunidade da gente se filiar ao PDT nas vésperas, né? Porque a gente queria se filiar nas vésperas. E aí o único partido que não tinha mesa diretória em Santa Rita era o PL. E aí, como o grupo já estava formado, não tinha mais a oportunidade de ingressar em outro grupo, eu não conhecia outros partidos, eu não conhecia a mesa diretória do PDT, eu também não consegui alinhar com o PT ou com outros partidos de esquerda, assim, em cima da hora, a gente foi empurrado para o PL. É incoerente, né? Como eu já disse para o senhor em outra oportunidade, eu não vou chegar aqui e dizer assim, porque eu vou me desfiliar do PL, porque o presidente vai entrar no PL, porque desde que a campanha acabou, eu quero me desfiliar do PL. Não importa de presidente, de quem está filiando agora. A minha ideologia não se compactua com o PL. Então, eu concorri à campanha pelo PL, sim, mas não foi um partido de escolha minha. Infelizmente, a política de Santa Rita, ela meio que me empurrou a fazer parte do grupo. Era um grupo muito bom, que muitos ali não compactuavam com a ideologia do partido, inclusive o próprio vereador eleito, mas infelizmente foi a única oportunidade que a gente teve para concorrer ao pleito, senão a gente não ia concorrer. A pergunta o vereador eleito tem ideologia? É, Gabi, Gabi, mas mesmo nessa questão do partido, eu vou continuar nessa questão do partido. Não sei se também assim, você tomou essa decisão às pressas, mas o PL ele foi montado para eleger duas pessoas. Para eleger o Fidel sim. E, eleger o presidente. Vocês sabiam disso ou no decorrer da campanha foi que isso foi ficando mais claro? Professor, era nítido depois que a gente começou com a campanha, de verdade, né? Só que não dava para voltar para trás mais. Teve gente que desistiu, que realmente cancelou, e não quis mais concorrer, justamente por isso. Por essa covardia, né? Infelizmente. Porque é uma destruição de sonhos. Chegaram na minha casa, falaram coisas lindas, porque você vai ter uma ajuda a mais da parte do financiamento, né, do que vem do partido, aquela coisa toda, porque mulheres têm 30% a mais do que os homens do nosso partido, aquela coisa toda. No final, a gente não recebeu nada. Todos os nossos materiais de campanha foram com recursos próprios, né, de doadores, aquela coisa toda. E a atenção que o partido tinha era só para. Eu não via mais para o lado de Fidelis, eu via para o lado do Joãozinho, do próprio Joãozinho, que inclusive a gente teve uma discussão, porque eu queria ajudar o partido a levar a campanha eleitoral para a rádio. E aí ele ligou para mim muito alterado, gritando, falando que eu não era nada do partido, né? Eu não fazia parte da mesa, eu não podia determinar, mas eu só queria utilizar o meu equipamento para dar uma igualdade a todos nessa questão, porque a gente tem por direito um período de tempo na rádio. E aí eu consegui ver o incômodo, né? Infelizmente ou felizmente, o mesmo não conseguiu ultrapassar, e nem Gustavo de Souza, né? Porque Gustavo de Souza ainda ficou acima na quantidade de votações. Eu não tenho nada contra o diretor, o presidente do partido. Fidelis é uma pessoa que é
muito tranquila comigo, a gente conversa. Temos algumas divergências, mas é uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa realmente muito tranquila. Porém, a gente conseguiu ver na campanha essa disparidade. A gente via quem eram as estrelas do partido e quem estava lá apenas para cumprir o coeficiente eleitoral, né? E, enfim, eu era uma dessas pessoas, mas graças a Deus e a quem acreditou, eu mostrei que eu tinha potencial. E aí ficou de aprendizado para que a gente aprenda a escolher as pessoas, os companheiros de partido, de uma forma melhor. Nessa mesma linha que você fala na questão das mulheres nos partidos, ficou nítido, não só no Brasil, mas aqui em Santa Rita também ficou muito claro, que as direções partidárias, com algumas exceções, que tem algumas figuronas mulheres, mas ficou claro que na maioria das vezes se montaram uma chapa e chamaram as mulheres apenas para compor essa chapa. Ô, Gabi, na sua visão, como mudar isso? Eu acredito, Arlindo, que com a educação política, pelo menos com os adolescentes, né, os mais jovens. Por quê? Porque a política ela é muito machista. A gente viu cenas estarrecedoras essa semana do apresentador Ratinho mandando uma deputada lavar prato, lavar roupa, independente do que ela acredita, independente Sim. do que ela propôs, uma mulher, ela nunca, nunca, nunca deve ser desmerecida ou sofrer machismo por estar no ambiente que ela quer estar. Eu acredito que a política, principalmente em cidades como Santa Rita, ela é muito machista. Eu não sei se eu consegui compartilhar com você da última vez, que quando eu fui pedir voto para um senhor, ele disse que não votava em mim porque eu era mulher. Então, a política ela já vem de um machismo enraizado nos mais velhos, e se a gente não quebrar essa ideia, né, retrógrada nos nossos jovens, nos novos políticos que estão vindo, a gente vai continuar persistindo e batendo na mesma tecla. A gente olha para a Câmara Municipal de Santa Rita e a gente não consegue ver pessoas que acreditam no potencial feminino, homens que não acreditam no potencial feminino. Tanto que nós não conseguimos ver um protagonismo na Câmara das Mulheres. É muito raro ver uma mulher na tribuna, é muito raro ver uma mulher se impondo. Por quê? Porque muitas delas, infelizmente, estão ali representando seus maridos, representando suas famílias, não tem aquela formação política de ser liderança e ser a cabeça, né? E a gente tem que enraizar isso na mente da juventude, na mente dos novos políticos que estão vindo. Hoje mesmo, eu não pude ir para uma certificação de Santa Rita. A gente tem vários políticos, várias pessoas que se candidataram. E um partido, se eu não me engano, foi o PV de Chió, ele lançou um curso de formação de novos líderes, e hoje foi o certificado desse curso. E apenas 2 pessoas estavam cadastradas nesse curso e fazendo esse curso. E essas 2 pessoas eram 2 mulheres, eu e Pamela. Então, imagine, os homens de Santa Rita, os políticos de Santa Rita, eles não se interessam em aprender e evoluir. E aí, por isso que o machismo ele se enraiza, né? O machismo vem de uma situação de formação humana muito empobrecida. Então, que bom seria que se os jovens eles tivessem essa formação política desde cedo e acreditassem que mulher ela pode estar em qualquer lugar. Então, eu acredito que pelo coronelismo de Santa Rita mesmo, essa vertente mais conservadora, as mulheres elas não têm um espaço dentro da política santarritense. Ô, Gabi, você sente e eu espero que você também trabalhe nessa vertente, que você sabe que você é um símbolo também para essa galera jovem. Você pensa em trabalhar a politização dessas jovens, que não é fácil, né? Esse trabalho aqui é de politização, eu tento levar também essa politização para a galera jovem, para não ficar amarrado a esses velhos coronéis. Você pensa em algum momento também trabalhar a politização, já que você também você sente na pele essa dificuldade da inserção feminina. Você em algum momento, você pretende levar essa politização para a galera jovem, de 15, 16 anos, 14 anos, já vai se preocupando
com política e também com a mulher querendo Sim. entrar na política. Não só é a questão de pensar em política, mas também inserir-se na política. Sim, sim, professor. Infelizmente, depois dessa questão do bolsonarismo, do petismo, aquela coisa toda, se falar de política em escola é ser a favor de um determinado político. Mas, na verdade, não é. Se falar de política é se falar de cidadania. Em todos os espaços que eu estou, que eu posso ministrar uma formação, que eu entro em determinado assunto, até na minha sala de aula mesmo, eu sou professora de curso técnico, eu sou formadora de crianças, jovens, adolescentes, eu entro nessa questão da cidadania, né, das pessoas ingressando na política, para a gente parar aquele ditado que diz só tem ladrão, só tem bandido, só bandido quer ganhar, quando na verdade não. Se as pessoas não ocuparem os lugares públicos, nos cargos públicos, não ocuparem esses espaços de liderança, quem vai estar lá realmente são os ricos, os ladrões e as pessoas que querem se aproveitar daquele dinheiro fácil, né? Então, é muito importante, e seria um dos meus projetos também de inclusão, formações nas escolas sobre cidadania. As escolas de Santa Rita, e acredito que de muita parte do Brasil, é muito engessada. Não tem uma disciplina, uma formação, uma semana. Ah, vamos fazer uma semana da cidadania. Vamos expor os direitos e os deveres das crianças, dos adolescentes. Vamos expor o que é uma campanha eleitoral, como se ingressa nessa área, como se ingressa nessa vertente política, porque tem muita gente que tem curiosidade e acha que só quem quer se candidatar é quem tem dinheiro, vamos fazer assim. Porque eu me candidatei, eu fiz minha campanha todinha no 1,96 do meu pai. Aquele bichinho aguentou, viu? Era cada lugar que ele entrava e saía bom, saía duro. Levava umas 6, 7 pessoas dentro para fazer caminhada, para fazer panfletagem, mas dava. Então, assim, a política, ela tem que se aproximar de todo mundo, da coletividade, para que todo mundo possa ter acesso e possa expor as suas ideias, independente se forem ideias de direita, se forem ideias de esquerda, independente da sua ideologia, as pessoas têm que colocar a sua cidadania, né, para poder fazer parte dessa democracia. Rimou. Gabi, até falando nessa questão de levar para essa politização, não importa a questão se seja de direita, seja de esquerda, o importante é que a gente não ir para os extremos. Política, política, Exato. política é consenso. É, como você vê esse momento nosso político, que algumas pessoas não conseguem sentar para conversar com um amigo, porque pensam cada vez diferente, ou então se eu estiver conversando com uma pessoa mais de esquerda, aí diz, como é que você aguenta essa pessoa? E do outro lado é o mesmo jeito. Como é que você vê esse momento que eu considero assim terrível, que não se discute mais política, se discute pessoas, e isso não é bom para a política. Pois é, infelizmente a gente está num dos momentos mais obscuros, né, da política brasileira, infelizmente. Acredito que eu até parei, sabe, professor, de argumentar muito com essas pessoas que não abrem a cabeça para entender que cada cabeça é um mundo. Todo mundo pode pensar diferente e está tudo bem, ninguém é igual. Mas essa questão política que eu vejo no decorrer de todo esse período, né, desse último mandato, é que as pessoas elas estão indo mais para o lado pessoal do que o lado político, o lado cidadão, né? Que admitem até coisas que não deveriam ser admitidas. Essa semana o presidente falou que demitiu todo mundo do IPHAN porque o IPHAN achou um azulejo e queria, enfim, saber se teria mais alguns artefatos históricos numa construção de uma das lojas da Havan. Então, assim, nós conseguimos ver o interesse econômico acima do interesse histórico de um país e de um presidente que basicamente é uma criança e que acha que tudo se resolve da maneira dele, né, sem escutar as particularidades, porque o nosso país é um país muito diverso, é um país que tem várias pessoas de diversas etnias, de diversas culturas, de diversas religiões. Então, está indo muito para o lado extremista. Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Quando se
o diálogo deveria existir, né? E a gente não consegue ver esse diálogo. As pessoas, porque eu sou desse lado, e todo mundo que é daquele lado é ruim, todo mundo que é do outro lado é ruim, e a gente não tem aquela tranquilidade de sentar e dialogar. Eu fico muito feliz quando eu encontro uma pessoa que pensa diferente de mim, mas se dá a oportunidade de ouvir o que eu acho, e eu também dou a oportunidade dessa pessoa falar o que acha. Porque o extremista, todo tipo de extremismo é tolo, né? Como falam, todo tipo de extremismo é tolo. E cada cabeça é um mundo, a gente tem que respeitar as ideias e ver o que é melhor para a coletividade, não o que é melhor para mim, o que é o melhor para a coletividade. As pessoas deveriam sentar e pensar dessa forma. Lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer primeiro e lembrar que a nossa live, nossa conversa, ela fica no Instagram e também lá no canal Cipuada Nordestina. E pedir também para que as pessoas que ainda não são inscritas no canal vão lá, se inscrevam, que tem bastante conteúdo e uns conteúdos bem legais. Sobre Nordeste, sobre política, sobre humano, tem bastante. Estou acompanhando, viu, seu canal. Tá um blogueiro. Ô, Gabi, você era bastante ativa na cobrança de algumas ações, principalmente dos gestores, né, em prol da comunidade. Eu percebi, eu lhe acompanho nas redes sociais, eu percebi que você deu uma diminuída, não sei se por questão de trabalho, mas o que realmente aconteceu que você deu essa diminuída desse trabalho mais incisivo nas cobranças? Dei sim, professor, dei sim, e isso me corrói todos os dias, viu? Não acredito que é porque eu quero, não. Isso me corrói todos os dias. É que, recentemente, eu estou estudando muito para um concurso que vai acontecer agora em fevereiro. Então, assim, eu já acordo, sento para estudar, e vou para o trabalho, e volto e sento para estudar. E aí tá um pouquinho complicado, mas as ações do final do ano, elas vão acontecer, o varal vai acontecer novamente, inclusive eu deixei para anunciar na sua live, porque o senhor me ajudou muito ano passado. O varal vai ser dia 23, né? Nós vamos ainda rever o lugar, tudo direitinho. E aí eu faço o comunicado. O final do ano a gente sempre faz um jantar numa comunidade bastante carente, que é um jantar de Natal. Esse ano também vai acontecer. Se não acontecer o jantar, nós vamos entregar cestas básicas. E assim, a gente está reivindicando algumas questões. O Rio da Mumbaba, né? Eu tive com a secretária do meio ambiente, carreguei ela para Mumbaba, fui, vamos embora, para a senhora poder ver o que acontece lá. E aí mostrei, realmente, ela se assustou com o que está acontecendo lá. A gente teve algumas denúncias de que a coleta de lixo estava cobrando aos comerciantes para descer até lá. Então, os comerciantes, como não tiram nenhum deles, não tinham como pagar a coleta do lixo, continuavam a queimar o lixo. Então, assim, todo esse trabalho da parte ambiental, a gente continua, mas continua mais em off, porque eu vou fazer uma apresentação, né, para ela, do que eu proponho para o Rio, ela pediu uma apresentação, e aí vou fazer essa apresentação para a gente poder soltar os apontamentos do que a secretaria vai fazer, né? E na questão da quadra do Antônio Pereira, que eu já estou há 6 anos lutando com essa quadra, a quadra está sendo realmente construída. Eu passo lá todo dia. Quando paro, eu tiro uma foto, eu posto, eu digo, ó, parou, estava acontecendo isso, o que é que está acontecendo? Eu entro em contato com alguém e a gente continua nas cobranças, sim. A efetividade mais de estar nos locais, de estar mostrando, realmente eu dei uma paradinha por causa dos estudos, mas a gente está sempre pelas redes lembrando e mostrando. A última coleta que nós fizemos no Rio da Mumbaba foi muito legal, a gente conseguiu ter várias crianças participando. Infelizmente, nós não conseguimos fazer um trabalho mais profundo, tendo em vista que a situação de lá piorou muito, os 80%, está muito pior. E outra coisa que a gente está podendo encontrar é alguns animais silvestres lá dentro do rio que está se aproveitando desse lixo. Então, assim, isso já preocupa. E aí a gente está tentando, pelas redes sociais mesmo, conversar para poder fazer com que os trabalhos eles ocorram e a gente consiga alcançar os objetivos que a gente quer alcançar. Eu soube que você foi cortejada pelo Rede Sustentabilidade. Esse cortejamento evoluiu para um namoro, um casamento político, ou foi só aceno? E você disse, não, né, agora não é o momento.
Professor, eu estou nessa questão aí, não sei se você sabe, que a gente está no meio de um processo por candidaturas laranja, né? Infelizmente não foi meu caso, mas eu estou nesse moído. E aí, até resolver, eu não posso me desfiliar do partido, né? Porque ainda tem algumas coisas, algo a resolver. Mas o PV, ele não é uma negativa. Não é uma negativa. O PV, o Rede de Sustentabilidade, ele não é, eles dois não são uma negativa, são partidos que fazem parte, assim, da minha ideologia, e eu penso bastante. Mas eu gostaria de chegar um pouco mais perto. Agora não é o momento, assim, agora não é o momento. Tanto que hoje eu tive essa certificação, infelizmente pelo trabalho eu não pude ir, mas eu não conheci Túlio Gadelha, né, que é o nosso deputado federal, aquele do estado, acho que é Recife, se eu não me engano. E Chió. Queria muito conhecer Chió. Gosto muito do trabalho de Chió, mas infelizmente não pude ir por questões de trabalho. Então, assim, eu tenho uma abertura tanto com rede, tanto com o PV, tá tranquilo. A gente vai no decorrer aí do tempo pensando direitinho. Como é para uma biomédica, você é biomédica, ver em pleno século XXI pessoas ainda acometidas por doenças parasitárias devido à falta de infraestrutura? Pois Dói numa biomédica? dói na biomédica, dói na técnica ambiental, dói na educadora social que lida com essas crianças doentes, porque parasitose ela atinge mais crianças, né? Porque está muito na areia, está brincando muito de bola. Então, assim, infelizmente, saneamento básico em Santa Rita não é o forte, né? A gente consegue ver em todas as ruas uma lama empoçada, um esgoto que corre a céu aberto. E isso me entristece bastante, porque a gente é uma cidade tão rica, né? A gente consegue muitos tributos por mês. Nós teríamos uma efetividade no saneamento básico se fosse prioridade, mas infelizmente não é. E aí a biomédica chora, porque tem que lidar com essas coisas diretamente. É um menino que fica doente, é uma estrutura muito complicada de lidar. Ô, Gabi, me corrija se eu estiver enganado. Você fez uma ação no Rio Mumbaba, já faz algum tempo, e depois recebeu uma ajuda do Tenente Jair e do ex-prefeito Pedrito, foi isso? Sim, eles ajudaram com a doação dos tonéis. É verdade que essa ajuda, eu tenho informações, tenho burburinho, é verdade que essa ajuda tinha como intenção ter seu apoio para apoiar o ex-prefeito Pedrito. Então, Arlindo, consequentemente, né? A gente acredita que as pessoas elas se interessam pelo seu, quando se interessam pelo seu trabalho, elas querem ajudar, né? Só que algumas questões elas me distanciam de Pedrito, né? Algumas ideologias, até o próprio partido que ele vai entrar, que ele defende, e outras questões também, né? Mais particulares. Mas admiro demais Pedrito, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito gente boa. Não tivemos esse alinhamento, mas a ajuda que ele deu foi muito válida. Os comerciantes dali do Rio Mumbaba ajudou bastante na questão da coleta. As pessoas ficaram muito felizes, foi uma ajuda muito, muito, muito boa. Mas é o intuito, né? A gente tem que afirmar, porque era o intuito. Mas foi uma ajuda muito, muito bem-vinda. É, como ativista ambiental, eu não gosto nem desse termo ativismo. Eu coloquei ativismo na chamada, mas era para ter colocado educador. Eu acho educadora ambiental bem melhor do que ativismo, porque ativismo Eu uso muito. passa uma ideia de você ser aquela pessoa radical do ativismo que está buscando e você está mais O Greenpeace, para uma educadora ambiental também, como educadora social. É, nesse caso do seu trabalho como educadora ambiental, de seu trabalho, a Secretaria de Meio, você já falou um pouquinho, mas a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem você como aliada ou um obstáculo? Ou já teve? Arlindo, eu nunca vou me abster de me alinhar com a secretaria nessas questões do diálogo, do auxílio para
responder algumas questões. Porque, querendo ou não, são eles que estão lá. Eu não posso nunca fechar as portas ou não dialogar com essas pessoas, se são essas pessoas que estão lá e têm o poder de fazer aquilo que eu preciso que elas façam, que a comunidade precisa que elas façam. Eu sou opositora ao prefeito Panta, eu tenho até oposição, mas eu nunca vou deixar de dialogar com ele ou com qualquer secretário, porque são eles que estão com a caneta e o poder na mão. Assim como eu nunca vou deixar de dialogar com os vereadores, independente de ter uma aproximação com eles ou não. Então, sempre terão como aliada, sim, se for para benefício da comunidade. Se for para benefício próprio, não. Marcos Moura foi um dos poucos bairros que não elegeu um representante para o legislativo. Isso a entristece? Demais, porque aqui a gente tem muito potencial, né? Nós ficamos com Lula de Marcos Moura, o doutor Raiz, aí bateu na trave, quase que ganha, mas fica essa tristeza, porque é um dos maiores bairros e as pessoas elas vêm para cá para se aproveitar e nunca mais voltam, né? Nós vemos alguns vereadores que até vêm, que até visitam, mas outros não fazem nem questão de pisar aqui. Então, é um bairro muito grande, é um bairro muito empobrecido, que tem muitas problemáticas, que são escondidas mesmo. Tem comunidades que são mini favelas, né, pequenas favelas, que não têm uma assistência, que não tem nem iluminação, muito menos água encanada. Então, aproxima muito com a realidade da zona rural, mas tão perto, né, do centro, e não ter um representante prejudica demais a nossa comunidade. É um obstáculo a se romper nas próximas eleições. Mandar um abraço para o Idros, que está nos acompanhando. O Idros, que é parceiro aqui do canal e um analista político de mão cheia, e ele escreve também artigos para o canal e para o blog Leigo Politizado. Então, eu recomendo às pessoas que querem se politizar também, acessar o blog Leigo Politizado e ler alguns artigos do Idros, inclusive alguns artigos com bastante acidez. Então, eu gosto do que Idros escreve. E também ele está aqui, ele sempre, quando eu peço para a gente fazer umas análises, ele está sempre contribuindo aqui com essa live, com o canal Cipado Nordestino. Idros, um abraço e agradecer demais. Aí, Gabi, nesse caso, alguns vereadores buscaram voto aí em Marco Moura. Esses vereadores têm retribuído com trabalho esses votos ou esqueceram? Professor, tem alguns que sim. Né? A gente consegue ver alguns que respondem a algumas demandas. Né? Eu tinha algumas demandas e encaminhei para o Tenente Jair. Ele sempre foi uma pessoa muito receptiva. Né? Na Edson Graciano também. Josivaldo, se eu não me engano, né? Pastor Josivaldo. São pessoas que se interessam com algumas demandas. Eu não tenho muita abertura com os outros, mas também não visualizo esse interesse dentro do bairro. Quando foi assinada a ordem lá de construção da quadra, estavam todos, né? Da parte aliada de Panta, estavam todos. E, enfim, a gente não consegue visualizar esse povo aqui para visitar, para ver como é a comunidade, para conversar com as pessoas. Seria muito bom se a gente tivesse políticos que se aproximassem, né? Que saíssem de suas Hilux, que baixassem os seus vidros, desligassem seus ar-condicionados e dessem pelo menos um bom dia às comunidades. Seria muito bom ter essa aproximação e políticos mais humanizados dentro da cidade. Mas, infelizmente, Marcos Moura só serve para voto. Marcos Moura não, é muito carente. A gente estava falando essa semana que Santa Rita, na entrada lá em Tibiri, está lindo, está iluminado. Marcos Moura não tem um pisca-pisca numa árvore. Então, assim, são regiões muito populosas, são regiões que têm... O Marcos Moura tem até o nosso distrito, né, da parte moveleira. Muita gente entra, muita gente sai, e a entrada do bairro é uma entrada abandonada. Enfim, são muitas problemáticas, muitas, e muito pouco atendidas. Gabi, eu acompanho às vezes as sessões na Câmara e algumas coisas eu bato de frente, e uma das coisas que realmente eu
eu não aceitei e não aceito, e provavelmente a população não vai aceitar e nunca vai, dificilmente vai passar a chamar. Que foi a morte de dois bairros. Os nossos vereadores conseguiram matar o Tibiri Fábrica, um bairro tradicional, né? E o Boa Vista. Como você viu isso? E o silêncio da população, eu vejo o silêncio da população, dos moradores desses bairros, e também os vereadores que em silêncio mudaram uma história, bairros históricos de Santa Rita. Como é que você viu isso? Professor, é um apagamento histórico muito grande. É um apagamento histórico muito grande, porque são bairros que fizeram a história de Santa Rita. Infelizmente, as pessoas elas não têm um apreço pela história. Muitos dos moradores nem sabem que isso aconteceu, porque não se tem aproximação com a Câmara, também não se tem uma divulgação. Os próprios vereadores, nem eles mesmos divulgam as coisas. Então, foi um apagamento histórico muito grande, infelizmente. E apagar a história de um lugar é tão triste, porque as novas gerações, elas não vão poder conhecer a história daquele lugar. Por que se chamava Tibiri Fábrica? Por que não se chama mais? E por simples capricho. Porque não tem fundamento para mudar o nome desses bairros. É por capricho. Só por capricho ou para botar o nome da família. Não sei que tara é essa. Tudo tudo tem que ter nome da família. A misericórdia, Senhor. Eu vou mandar um abraço para Fernando Abreu, lá de Serra da Raiz, que está nos acompanhando. Ele que tem um grupo de aventureiros que faz trilha, de vez em quando, quando eu vou para Serra da Raiz, ele e a galera dele é que me conduz nas trilhas lá Me do carregue, Breu. professor. Olha, eu gosto muito de fazer trilha. Eu gosto demais. Eu vou dar não sei se, desenvolva uma trilha aí em Marco Moura, na região de Marco Moura, Tibiri, que a gente participa, a gente traz uma galera para participar da sua trilha. Pois vamos embora. Tem uma trilhazinha que vai para a Caverna do Itel, tem uma trilha que vai por dentro de um rio, que é muito boa também. Inclusive, na campanha eu fiz até um vídeo, mas agora nas férias eu vou voltar, se Deus quiser. Por aqui também a gente tem muita localidade para fazer trilha. Infelizmente, nós não temos um grupo assim, né? E também não tem muita divulgação. Indo está dizendo que esse trabalho de matar a nossa cultura beira a asquerosidade. É Pois verdade, é. Indra, nossos políticos são Mas tem hipócritas. motivo, tem motivo. É realmente apagar as histórias de um povo, né? E construir outras em cima. Porque, infelizmente, trocar o nome desses bairros por nome de familiar de político é imoral. Outro fator que eu fiz algumas lives com alguns pré-candidatos à época, e eu sempre bati na questão dos privilégios. Um dos privilégios era a questão das férias de quase 100 dias. E alguns diziam, não, a gente vai ver, já se passaram um ano, ninguém tocou nesse assunto, e recentemente aprovaram a VIAP. É claro que disseram que é constitucional, disseram que o dinheiro já está ali, que não vai alterar. Mas a minha questão é a moralidade. Como é que você vê esses dois, eu não diria contrassenso, mas esses esquecimentos quando é o privilégio para eles? Esquecimento, Professor, esquecimento, aspas. não tem esquecimento. O problema é que quando está lá, todo mundo se acomoda. Para entrar, é todo mundo dizendo, vou baixar salário, não vou admitir, porque isso. E quando está lá, não faz. Né? É aquele acômodo, aquela. Vamos empurrar com a barriga, vamos deixar para lá, mas na campanha tá que tá. Porque as férias, porque é muito dinheiro. Inclusive, eu questionei e fui contra essa questão do dinheiro. E aí um dos vereadores veio falar comigo, porque fica apenas na mesa, a gente só quer igualdade, aquela coisa toda. Mas podia tirar até o da mesa, né? Acredito que 12 mil de salário é um salário muito bom, tem muito pai de família que não recebe nem 10% disso. Então, imagine, você tem um salário maravilhoso, ainda tiver algumas regalias e umas férias maravilhosas como essa, né? Então, assim, é você não ter um pingo de dignidade para poder fazer algo que se iguale à população.
Porque eu acredito que nenhum pai de família assalariado tem direito a umas férias dessa, não. E por que Então, eles devem ter? então que análise Gabi Brito faz desse primeiro ano dos trabalhos legislativos da nossa Câmara? Eu vi mais a questão do trabalho do próprio prefeito, né? A gente não consegue ver a efetividade de alguns projetos de lei. Tudo é a base do prefeito. Então, a efetividade da Câmara ela foi muito pequena, porque muita coisa foi barrada pelo prefeito, o prefeito fingiu que não viu, e os projetos encaminhados pelos próprios vereadores veio diretamente do prefeito. O prefeito que botava para votação, aquela coisa toda. A gente não teve uma expressividade. Infelizmente, na questão feminina, eu não vi nada de expressivo. A disposição ou com liderança. E esse último ano, ele foi o ano que eu vi algumas propostas muito interessantes, muito legais, que foram para votação, mas que foram barradas pelo prefeito. Então, a Câmara, que é totalmente tomada pela gestão, ela só faz o que a gestão quer. E quem tentar bater de frente, no fim não Santa faz Rita, nada. Santa Rita tem uma secretaria da mulher. Como é que você vê a inoperância dessa secretaria, que parece que é só uma secretaria para pagar um salário? Acúmulo de cargos e só aparece em outubro. Só tem ação em outubro, como se as mulheres só ficassem doentes em outubro. Entendeu? Então, até, poderiam utilizar a secretaria para fazer outras coisas, faz formação, consegue cursos de artesanato, consegue cursos profissionalizantes. Tem muita mulher que não conseguiu estudar, tem muita mulher que não consegue um emprego porque não tem formação. Então, seria muito bom que fosse efetividade e efetivo em outras questões também. Né? Questões para a mulher vai muito além do Outubro Rosa. Né? É sobre salário, é sobre renda, é sobre formação para meninas, adolescentes, para evitar a gravidez na adolescência, é sobre preventivo. E, infelizmente, isso não acontece fora de outubro. Eu só consegui ouvir falar da Secretaria da Mulher em outubro, quando, na verdade, essas ações elas têm que ser recorrentes mesmo. Eu gostaria de ver as vereadoras, né, à frente disso, cobrando isso, mas, infelizmente, Mandar um abraço para a nós não Vitória temos. Gabriel, que é uma ex-aluna e também está fazendo biomedicina. É, manda, Olha, mandar um abraço para a Salatiel, que está nos acompanhando, e Indros está dizendo que em Santa Rita não tem vereadores, tem capangas. né? Pois é. O prefeito Gabi, de CA aí. qual o futuro político de Gabi Brito? Professor, como eu já tinha falado para o senhor, e falei também para as pessoas que me acompanharam, que eu coloquei meu nome à disposição. Eu fui atrás de cada voto, eu fui atrás de cada pessoa, eu consegui 416 votos. E aí, como eu tinha conversado com esse grupo que me ajudou, que é um grupo de jovens, que é um grupo de pessoas que trabalham no social, na cultura, na educação, que se eu tivesse mais de 200 votos, eu persistiria em uma próxima vez. Porque não adianta, professor, eu me dedicar e me colocar meu número à disposição, fazer tudo e as pessoas não acreditarem em mim. Né? Tem pessoas que estão aí na campanha há mais de 3, 4, 5 campanhas, batendo no martelo, e as pessoas não abraçam. Então, eu não iria me permitir passar por esse cansaço. Campanha política é muito cansativa. Quando acabou, parecia que tinham tirado uma tonelada das minhas costas. Então, assim, é um desgaste muito grande. Se as pessoas não te abraçaram, é porque realmente talvez não seja para você, talvez, enfim. E aí eu combinei com o grupo que em 2024 nós estaríamos novamente no pleito. E o destino político é eu continuar fazendo meus trabalhos mesmo, porque esses trabalhos nunca foram voltados para a campanha. Né? Eu já desempenho desde os meus 18, 19 anos. Eu decidi me candidatar porque eu não conseguia ver uma pessoa como eu e com pensamentos parecidos com o meu. Ia ser um amigo meu, mas ele disse que deveria ser uma mulher a fazer isso, e aí eu me propus a fazer. E em 2024 eu tentarei novamente.
até 2024 a gente vai continuando trabalhando, ajudando quem a gente consegue ajudar, dando um apoio à comunidade, trabalhando na área ambiental, que é uma área muito empobrecida em Santa Rita. Infelizmente, teve agora essa premiação, né, dos melhores do ano, e eu só consegui, só teve eu, né, como ativista ambiental. E eu não fico feliz por isso. Eu fico muito triste, porque Santa Rita tem uma riqueza natural muito grande, deveria ter mais pessoas brigando, lutando, indo atrás, correndo para preservar. Infelizmente não tinha. Então, eu espero que nos próximos anos a gente consiga plantar essas sementinhas para que eu não seja a única a concorrer, né, nesses prêmios. Ou uma pessoa que seja logo assimilada aí. E outras pessoas nós também tenham esse interesse. É muito importante. Nas próximas eleições, você apoiará um candidato aqui de Santa Rita? Ou esse fator de ser ou não de Santa Rita é irrelevante para a sua escolha? Professor, a nível de Estado, eu acredito que não é tão relevante, principalmente vendo as figurinhas políticas que estão aí em crescimento, né? Eu não consigo ver um deputado estadual que não sejam as mesmas figurinhas repetidas. Eu vou apoiar um homem e vou apoiar uma mulher, porque eu acredito na igualdade. Eu não vou ir contra os meus posicionamentos. Se eu acredito que a política tem que ter igualdade, eu vou pela igualdade. Então, eu vou apoiar um homem e vou apoiar uma mulher. Mas, a nível de Santa Rita, infelizmente, eu não vi um nome para representar a minha cidade com uma expressividade maior, né? Gabi Brito, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Deixe suas considerações finais. Com seu largo sorriso e com essa sua energia positiva, que é sempre boa para mim compartilhar dessa sua energia. E, é claro, do seu sorriso. Obrigada, professor. Eu agradeço, né, pela companhia da noite de hoje, pelo convite, pelas pessoas que acompanharam. Eu estava vendo aqui os comentários de todo mundo. Eu agradeço o carinho, né, que as pessoas têm. E espero que as pessoas continuem acompanhando o trabalho. Estou um pouco sumida nessas questões, como o senhor mesmo falou, mas é por questões muito maiores, mas a gente vai continuando desempenhando como a gente pode, né? Porque eu preciso trabalhar e eu não tenho apadrinhamento político, né? Eu não entrei na gestão, então eu preciso lidar com os meus problemas e busca do meu melhor, né? Então, espero que as pessoas acompanhem, a gente vai continuar desempenhando os trabalhos. E 2024 é logo ali, professor. Estamos chega. Gabi, muito obrigado. Sucesso sempre para você. Eu que agradeço, professor. Tchau, tchau. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina.